Olá, nós estamos no nosso conteúdo de número 4, Álgebra Relacional, da disciplina Fundamentos de Banco de Dados. Este conteúdo está dividido em 3 partes. Essa aula é a parte 1. Nós teremos também a parte 2 e essas duas primeiras serão relacionadas a conceitos da álgebra relacional. A terceira parte será de fixação, com exercícios desse conteúdo. Essa terceira parte será realizada por webconferência. O objetivo desta aula é apresentar uma linguagem formal do modelo relacional chamada álgebra relacional. Linguagens de consulta formal são linguagens em que o usuário solicita informações à base de dados. Geralmente, formam uma linguagem de mais alto nível que as linguagens de programação. Então, a álgebra relacional é uma linguagem de consulta formal, porém procedimental, ou seja, o usuário dá as instruções ao sistema para que o mesmo realize uma sequência de operações na base de dados para calcular o resultado desejado. A álgebra relacional define operadores para atuar nas tabelas, semelhante aos operadores da álgebra relacional, da álgebra que estamos acostumados. Então, a forma de trabalho dessa linguagem de consulta é pegar uma ou mais tabelas, conforme a necessidade, com uma entrada de dados e produzir uma nova tabela como resultado. Na organização de nossa disciplina, estamos entrando no conteúdo de número 4. O conteúdo dessa disciplina está no capítulo 6 do livro Sistema de Banco de Dados do Elmari e do Navati. Os slides dessa disciplina também são baseados nesse capítulo. Os tópicos dessa aula são essas 3 operações da álgebra relacional: seleção, projeção e renomeação. Recordando o modelo de dados relacional, nós temos as estruturas, que consistem em relações ou tabelas. Nós temos operações, estamos trabalhando agora com a álgebra relacional, e restrições de operações sobre as estruturas. Nós temos 2 linguagens formais para o modelo relacional, a álgebra e o cálculo relacional. Como linguagem prática, nós temos o SQL. A álgebra relacional é um conjunto básico de operações para o modelo relacional. Então, a expressão da álgebra relacional é uma sequência de operações, da álgebra relacional. No cálculo relacional, nós temos uma linguagem declarativa de nível mais alto para especificar consultas relacionais. Historicamente, eles foram criados antes do SQL, mas nessa disciplina nós só iremos trabalhar a álgebra relacional. O que é uma álgebra? É um sistema matemático, que consiste de operações e operandos. Os operandos são variáveis ou valores, pelos quais novos valores podem ser construídos. E as operações são símbolos, que denotam instruções de construção de novos valores a partir dos operandos. Então, uma álgebra cujos operandos são relações ou variáveis que representam as relações é a álgebra relacional que iremos trabalhar. Os operadores são usados para analisar as relações de uma base de dados. O resultado é uma álgebra que pode ser usada como linguagem de consulta para as relações. Então, a álgebra relacional é uma linguagem de consulta procedural. Consiste em um conjunto de operações que vão tomar uma ou mais tabelas como entradas e vão produzir sempre uma nova tabela como resultado. E essas operações se baseiam na teoria dos conjuntos. As tabelas respondem aos conjuntos. E nós iremos trabalhar com operações como união, interseção, diferença, dentre outras. Então, a álgebra relacional é um conjunto básico de operações para um modelo relacional e permite que o usuário especifique solicitações de consultas básicas. O resultado é uma nova relação, que pode ser sido formada a partir de uma ou mais relações. E o resultado também pode servir de entrada para outras operações desta mesma álgebra.
também definido como uma sequência de operações da álgebra relacional que forma uma expressão da álgebra relacional cujo resultado é uma relação, representando o resultado de uma consulta à base de dados. Na álgebra relacional, nós temos operações de três tipos: unárias, da teoria dos conjuntos, e binárias. As operações unárias são aquelas que necessitam de apenas uma tabela. São chamadas de seleção e projeção. Operações da teoria do conjunto e binárias vão precisar de mais de uma tabela. Nós temos união, interseção e diferença, junção e produto cartesiano. Todas essas operações nós iremos falar aqui nessa disciplina. Aqui nós ilustramos essas operações por meio de figuras representativas de tabelas. Sejam todas elas tabelas. Na seleção, nós teremos seleções de tuplas de uma tabela. Nessa seleção, todos os atributos são selecionados, mas apenas algumas tuplas que satisfazem a condição de seleção é que são selecionadas. Na operação de projeção, é ao contrário. Nós temos todas as tuplas selecionadas, mas apenas os atributos que fazem a condição da projeção é que são projetados. Em produto, nós temos uma combinação de duas tabelas e temos como resultado uma terceira tabela, cujo o número de atributos é a soma dos atributos das tabelas e o número de tuplas é a multiplicação desses atributos. Nós temos também operações de teoria do conjunto, como união, interseção e diferença. A união vai unir duas tabelas, interseção apenas a interseção entre elas e a diferença o que tem em uma tabela que não tem em outra. Na junção é uma outra operação específica de relacionamento das tabelas em banco de dados. Mas nós iremos ver com mais detalhes todas essas operações nos próximos slides e na aula seguinte. Vamos começar com operações unárias, de selecionar e de projetar. Depois, nós iremos trabalhar com operações binárias, que aqui temos união, interseção e diferença. Se a gente for classificar essas operações, nós temos as fundamentais, que consistem na seleção, projeção, produto cartesiano, união e diferença. Nós temos as derivadas, que é a interseção, junção e divisão, né, que podem ser obtidas a partir das fundamentais, e nós temos duas especiais, que facilitam muito a resolução de exercícios, que são a renomeação e a alteração, né? Porque quando temos expressões grandes, é válido a gente renomear esses resultados intermediários para poder resolver melhor essas expressões. Nestes exemplos dados nessa aula e nas próximas, nós vamos utilizar a base de dados empresa do livro do Elmar Navati. Aqui nós mostramos o esquema diagramático da base de dados empresa, né, que mostra, né, o relacionamento entre as tabelas. Mas lá no livro nós temos a figura de todas as tabelas populadas com dados das tabelas de funcionário, de departamento. Então é importante que vocês deem uma olhada para poder entender melhor, né, o resultado de cada expressão. Lá também tem exercícios muito interessantes, mas sempre que eu puder eu coloco a figura aqui para ficar mais claro a visualização. Bom, então começando com as operações unárias, né? Vou selecionar algumas tuplas que satisfazem a condição de seleção e a projeção ele já projeta atributos que satisfazem a condição de projeção. Começando pela operação de seleção, nós temos o símbolo sigma para representar essa operação.
E ela é usada para selecionar um subconjunto de tuplas de uma relação que satisfazem a uma condição de seleção. Ela é um filtro que vai reter apenas as tuplas que satisfazem essa condição e as demais tuplas são descartadas. Como exemplo, para expressar uma seleção sobre as tuplas de funcionário cujo número do departamento seja igual a 4, a seguinte notação é usada. Seleção de funcionário cujo DNR é igual a 4. Então, nós temos que a operação de seleção é denotada por o símbolo, de sigma, uma condição e entre parênteses o nome da tabela. Então, acima eu estou usando a tabela funcionário e estou dizendo que o DNR tem que ser igual a 4. Assim, como resultado, eu vou ter a seleção de funcionários que trabalham no departamento 4. A condição de seleção é aplicada independente para cada tupla individual de R. Se a condição for avaliada como true, a tupla é selecionada. Em uma condição, eu posso ter mais de uma condição, Então, eu posso usar as condições booleanas, AND, OR e NOT, Então, eu posso selecionar empregados que trabalham no departamento 4 e que sejam do sexo feminino. Por exemplo, eu vou usar o AND, E demais outras consultas usando condições booleanas. Aqui nesse exemplo, aplicando a operação de seleção de empregados cujo DNO é igual a 4, nós temos essa tabela abaixo como resultado. Veja que em cima eu tenho minha tabela empregado toda populada com empregados que trabalham no departamento 5, 4 e 1. Então, o DNO é 5, é 4, é 1. E como resultado embaixo, eu mostro apenas os empregados que trabalham no departamento 4. Se eu tiver a seguinte expressão, eu tiver a seguinte consulta, eu quero selecionar empregados que trabalham no departamento 4 ou que tenham um salário maior do que 30 mil. Eu vou usar essa expressão aí, seleção da tabela empregado, cujo DNO é igual a 4 ou o salário é maior do que 30 mil. Então, a minha condição aqui, eu tenho duas condições, eu estou usando o ou. O resultado vai ser essa segunda tabela que vão ter os empregados que trabalham no departamento 4 ou aqueles que têm um salário maior do que 30 mil. Então, eu tenho um salário aqui menor do que 30 mil, mas eu estou usando um ou, Então, ou eles trabalham no departamento 4 ou têm um salário maior do que 30 mil. O ou, só relembrando, ele vai tornar verdadeiro aqui, se ambas as condições forem verdadeiras ou se apenas uma delas for verdadeira, Algumas propriedades da operação de seleção. A saída dele é uma outra tabela com o mesmo esquema da tabela anterior. Então, se eu faço uma seleção com uma condição e tenho 3 atributos, o meu resultado vai ter 3 atributos também. Outra propriedade é que a operação de seleção é comutativa. Por exemplo, se eu tenho uma condição e dentro dessa condição, entre parênteses, eu tenho uma outra condição em uma relação, eu posso trocar essas condições e eu vou ter o mesmo resultado. Isso diz que ela é comutativa, ou seja, eu posso selecionar os alunos que moram em Russas da disciplina Banco de Dados. E eu posso primeiro selecionar os alunos da disciplina do Banco de Dados e depois selecionar aqueles que moram em Russas. O resultado vai ser o mesmo. Aqui nós temos uma operação de seleção em cascata, que pode ser aplicada em qualquer ordem. Então, aqui eu tenho operações de seleção com condições embutidas dentro das outras, Ou seja, por parênteses.
Então, a ordem aqui não importa. É como se eu tivesse 3 consultas, uma dentro da outra. Eu quero selecionar os alunos que moram em Russas. Destes, a minha segunda condição são aqueles que cursam a disciplina Banco de Dados. A minha terceira condição é que sejam mulheres. Então, o meu é igual se eu fizesse aqueles alunos que são mulheres, destas, aqueles que cursam a disciplina Banco de Dados, destes, aqueles que moram em Russas. Eu vou ter o mesmo resultado. Significa que ela pode ser aplicada em qualquer ordem. Desta forma, também significa que eu posso usar uma condição, um AND, por exemplo. Se eu fizer, selecione uma única operação, né, de seleção, selecione condição 1, alunos do sexo feminino, AND, moradia igual a Russas, AND, disciplina igual a fundamento de banco de dados, eu vou ter o mesmo resultado. Aqui eu tenho, de forma ilustrativa, um resultado de uma propriedade da operação seleção. Em cima eu tenho uma tabela completa e eu tenho a seguinte expressão: selecione da tabela empregado, cujo DNO é igual a 4 ou DNO é igual a 5 e o salário é maior que 30 mil. Então, como resultado, eu tenho os empregados que trabalham ou no departamento 4 ou 5, mas seus salários são maiores do que 30 mil, certo? Aqui eu tenho outro exemplo de seleção. Digamos que eu queira selecionar as linhas que satisfazem determinada condição, isso é a definição de seleção, de alunos do sexo feminino. Então, eu vou fazer dessa forma. Eu tenho aqui a minha condição. Eu seleciono da tabela aluno, cujo atributo sexo aluno é igual a F. O resultado é uma nova tabela com tuplas, cujo sexo aluno é igual a F. Aqui eu quero selecionar os alunos cuja o número de matrícula é igual a 4. Eu vou ter uma nova tabela com uma tupla apenas, né? Cujo número de matrícula é igual a 4. É a da Carla. Veja só, o resultado é esse, certo? Se eu quero selecionar da tabela aluno, cujo número de matrícula seja igual a 4 ou o nome aluno é igual a João, eu vou ter como resultado nessa tabela, que é um ou, né? Com duas, eu tenho o João, o nome aluno João, satisfaz a segunda condição, e tem o número de matrícula igual a 4, né? Que é a Carla, que satisfaz a primeira condição. O outro operador a ser trabalhado nessa aula é o operador de projeção. Ele é representado pelo símbolo π. Essa operação escolhe algumas colunas da relação e descarta as demais colunas. A projeção, ela cria uma partição vertical da relação contendo apenas atributos especificados. Eu vou listar os atributos que eu quero apresentar, projetar. Então, um exemplo. Para obter o sobrenome e primeiro nome e salário de cada empregado, a seguinte notação é usada: a projeção de o nome, prenome e salário da tabela empregado. Então, a operação de projeção é denotada pelo símbolo π e a lista de atributos que eu quero projetar de uma dada tabela chamada R. O símbolo π vai representar a operação de projeção, lista de atributos, um atributo ou mais de um separados por vírgula, contém a lista de atributos escolhidos dentre os atributos da relação R. Essa operação de projeção remove todas as tuplas duplicadas, isso é muito importante, e o resultado da projeção é um conjunto de tuplas e é uma relação válida. Então, o número de tuplas do resultado da projeção
é sempre menor ou igual ao número de tuplas de R, né? Então, se eu tenho sempre uma tabela R, eu não posso ter como resultado mais tuplas. É menor se tiver tuplas duplicadas. Mas se a lista de atributos incluir a chave de R, então o número de tuplas do resultado é igual ao número de tuplas de R, porque nós não temos chaves repetidas. Nessa terceira linha eu tenho, né, que eu posso fazer uma projeção da lista 1, embutida nessa condição eu tenho outra projeção da lista 2 de R. É igual à projeção da lista 1 de R, desde que lista 2 contém os atributos de lista 1. Né? Então, lista 2, como está dentro de lista 1, deve conter os atributos de lista 1. Ou seja, vou dar um exemplo. Eu quero fazer uma projeção de nome e idade, essa é a minha lista 1. Dentro dela eu quero uma projeção de nome, idade e sexo. Então, como resultado, eu vou ter a projeção de nome e de idade, porque lista 2 contém os atributos que estão em lista 1. Aqui eu tenho alguns exemplos de projeção, né? Em B eu tenho a projeção do nome, prenome e salário da tabela empregado. Eu vou ter como resultado essas 3 colunas que eu projetei. Em C eu tenho uma projeção de sexo e salário de empregado. Eu vou ter como resultado essas 2 colunas que eu projetei. Note que o número de tuplas é menor do que B, porque ele elimina os valores duplicados. Se eu tenho uma coluna aí de sexo e salário, certamente eu tenho 2 mulheres ou 2 homens que recebem o mesmo valor. E aí, se eu tenho sexo e salário igual, ele vai ser eliminado. Porque a operação de projeção elimina valores duplicados. Um outro exemplo de projeção é dado aqui. Eu quero a projeção da coluna nome aluno da tabela aluno. Como resultado, eu vou ter só uma coluna, né, chamada nome aluno, da tabela aluno. Aqui um outro exemplo, eu quero projetar mais atributos, número coluna e sexo aluno da tabela aluno. E como resultado, né, eu tenho o número e o sexo, né, da tabela. Eu tenho a mesma quantidade aí de tuplas. A terceira operação trata-se da operação renomear. Ela é muito importante quando se tem expressões maiores, né? Então é possível aplicar diversas operações relacionais uma após a outra em consultas, principalmente quando se trata de consultas maiores, e elas podem ser escritas como única expressão da linguagem relacional, mas ela fica melhor explicada quando a gente utiliza a renomeação para encadear operações que podem ser aplicadas uma a cada vez, né, criando relações de resultado intermediário. E aí, nesse caso, é necessário dar nome às relações que vão guardar esses resultados intermediários, como variáveis, né, são variáveis. Por exemplo, eu quero obter o primeiro nome, o sobrenome e o salário de cada empregado que trabalha no departamento 5. Como eu vou fazer essa consulta? Até agora, vocês podem até dar pausa e tentar resolver esse exemplo. E depois vocês tiram do pause e veem a resposta. Bom, nesse caso, é necessário aplicar uma operação de seleção ou de projeção. Nós podemos escrever uma única expressão da álgebra relacional conforme a seguir. Primeiro, é feita a seleção dos empregados que trabalham no departamento 5, entre parênteses. E depois é feita uma projeção apenas com o primeiro nome, o sobrenome e o salário de cada empregado. Essa é uma forma de fazer. Ou é possível especificar explicitamente a sequência de operações dando um nome para cada relação intermediária, usando a renomeação. Nesse caso,
a minha primeira operação é de seleção dos empregados que trabalham no departamento 5 e eu coloco em uma variável chamada EMPS-DEPS e eu uso essa notação de atribuição com essa setinha, atribuindo o resultado dessa seleção, uma tabela, nessa variável EMP-DEP5. Depois é que eu faço a projeção desses atributos, prenome, nome e salário, nessa variável EMP-DEP5 e tenho como resultado a consulta que eu quero, certo? A operação de renomear também pode ser representada por ρ, né, que é esse símbolo aí. E ela pode ser expressa da seguinte forma: eu tenho o ρ de uma relação chamada S com os atributos B1 até Bn. ρS de R é uma relação renomeada por S baseada em R, que não especifica os nomes dos atributos. Então, aqui eu estou renomeando, né? Eu estou renomeando, mudando o nome de uma tabela. E embaixo, nessa terceira linha, eu renomeio os atributos dessa tabela. Um B1, B2, B3 até Bn, certo? E eu também não estou especificando o nome para a tabela, estou renomeando só os atributos. Lembre-se que essa operação de renomear é feita temporariamente só para visualização do resultado. Eu não vou mexer no banco, certo? Onde os dados estão armazenados. Então, aqui eu tenho um exemplo de renomear. Eu tenho uma tabela empregado, uma seleção dos empregados com DNI igual a 5 e tenho uma projeção do prenome, nome e salário. Eu estou armazenando nessa variável chamada temp, que está ilustrada nessa tabelinha aí, temp, o resultado, prenome, nome e salário. Aí eu tenho aí de John Smith, 30 mil, né? Franklin Wong, de 40 mil, Ramesh, Joyce. Depois eu pego e faço uma projeção do primeiro nome, último nome, salário de temp e eu estou atribuindo em R. Nessa minha projeção, eu estou, ao mesmo tempo que eu estou projetando, eu estou renomeando. Então, como resultado de R aqui, eu tenho os atributos renomeados, né? Porque eles são equivalentes. Essa é uma forma de renomear. A outra forma de renomear é usando, né, a operação de renomear chamada RO. Tanto eu posso renomear ou atribuir usando a setinha de atribuição, como eu posso usar aqui o símbolo RO. Aqui eu tenho um RO de temp, da seleção de empregados com DNO igual a 5. Depois eu tenho um RO de R, prenome, nome e salário de temp. Veja, R está só com a projeção, né, desses 3 atributos. Veja aí a figurinha da tabela. E depois eu renomeio, né, o nome dos atributos, né, primeiro nome, último nome e salário de R, que está aí como resultado. Né? Então, são 2 formas que eu tenho para atribuir variáveis e para renomear. No quadrinho cinza, eu mostro essa mesma operação, só que usando a setinha de atribuição. Em temp, eu atribuo a seleção dos empregados com DNO igual a 5, e em R, eu atribuo a projeção, ao mesmo tempo que eu atribuo a projeção desses 3 atributos, eu estou renomeando para primeiro nome, último nome e salário. Né? Então, são expressões equivalentes. A bibliografia utilizada nessa aula foi do livro Eumari Navati. Quaisquer dúvidas podem estar em contato comigo, mas nós fixaremos esse conteúdo em nossa terceira aula da álgebra relacional e faremos mais exercícios relacionados. Então é isso e até mais.